Vamos lá, pessoal. Retornando aí a questão, que eu vou fazer um exemplo de mínimo molecular que eu não fiz. Não é isso? Ele comentou isso aqui, eu parei isso aqui, agora deixa eu colocar aqui uma coisa. Primeiro, que a forma molecular, a gente percebe por essa tabela, é igual a mínima vezes N. Repare. Quem é a molecular aqui? A molecular da água é H2O, é a mínima vezes 1. Do peróxido de hidrogênio é a mínima vezes 2. Da glicose é a mínima vezes 6. Do ácido sulfúrico é a mínima vezes 1. Da sacarose é a mínima vezes 1. Então, você pode chegar a essa conclusão, mais tarde eu vou precisar dessa forma. Quando você quer a molecular, você tem a mínima, multiplica por esse N, que é um número inteiro qualquer. Então, a forma molecular é o que indica os elementos formadores da substância. É o número exato de átomos de cada elemento na molécula dessa substância. Certo? Então, vamos agora para o exemplo. Calcular a forma mínima de um composto que apresenta. Ele deu a percentual: 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 43,3% de oxigênio. Massa atômica do sódio 23, carbono 12, O16. Preste bem atenção, pessoal. Só um minuto, eu me derrubei. Peraí. Preste bem atenção, pessoal. O ritual que eu vou explicar aqui só tem esse. Né? Você faz o mesmo ritual sempre para o cálculo de forma mínima. Não tem outro. Ele vai dar a porcentagem, da porcentagem você vai tirar a mínima. Como? Primeiro, ele dá a porcentagem de sódio, carbono e oxigênio. O que é que eu faço? Eu transformo essa porcentagem em base de proporção de massa. Tomo como base 100 gramas. De cada 100 gramas de composto, eu vou ter 43,4% de sódio, 11,3% de carbono, 45,3% de oxigênio. Como a gente trabalha com o número de mol, que é o número de mol? Massa sobre massa atômica. Então, qual é a massa? 43 sobre a massa atômica 23. Número de mol, 1,88 do sódio. 11,3 por 12 de carbono, 0,94 de carbono, mols. E oxigênio, 2,82. Você não pode representar um composto assim, porque a água, você diz assim, H2O. São 2H para um O. Então, você comparou um elemento com outro. E aqui eu não comparei. Eu só achei os números de mols. Aí, o que é que eu faço para comparar? Pego esses valores e divido pelo menor encontrado. Qual é o menor de todos? O carbono. Então, dividido por 0,94, eu tenho 2 átomos de sódio, 1 de carbono, ou seja, para cada 1 de carbono são 2 de sódio, são 3 de oxigênio. Então, a fórmula mínima, que eu não sei se é a molecular, é Na2CO3. Que, como a gente estudou no primeiro ano, né, no primeiro semestre, isso aqui é molecular, porque isso aqui é o carbonato de sódio, né? A mínima aqui é igual a molecular, mas você achou a mínima, não achou a molecular. Então, para achar a mínima, sempre é o meu ritual. Pega a porcentagem, transforma em massa, acha o número de mol de cada espécie envolvida, divide o resultado pelo menor entre eles, e aí acha a fórmula mínima. Sabe, se isso aqui tivesse dado 2, aqui é 1, que é o menor, e aqui 3,5. Aí você dobrava tudo para achar a mínima em números inteiros. Ok? Esse é o modelo de fórmula mínima molecular. É assim, fórmula mínima molecular. O ritual é esse. Você tem a porcentagem, da porcentagem você transforma em massa, da massa, aí você faz o cálculo por número de mol, massa sobre massa molar, massa sobre massa molar, massa sobre massa molar. Acha o valor de número de mols de cada um individual. Como eu quero uma fórmula, eu tenho que comparar um com o outro. Tomo como base o menor entre eles. Aí eu divido por esse valor. Então está me dizendo que de cada 1 carbono, são quantos sódios? 2 sódios, 3 oxigênios. A proporção de átomos entre si, aí eu achei a fórmula. Ok, pessoal? Esse é o cálculo de forma mínima. Eu vou continuar, porque eu vou manter os 3 vídeos, e vou para a forma molecular, para a gente terminar essa aula hoje com a ideia de mínimo molecular, para a próxima semana fazer exercício de mínimo molecular e constante de Avogadro, que envolve forma mínima molecular. Por isso que eu não fiz. Constante de Avogadro, massa molecular, massa atômica e forma mínima molecular, que eu vou resolver exercícios na próxima aula. Na próxima segunda. Agora eu vou para a forma molecular e a gente fecha essa parte de forma antes de começar as leis ponderais. Tudo bem? Então, forma mínima é a menor relação possível em números inteiros. Como é que eu calculo a forma mínima a partir da percentual? Pego a porcentagem e transformo em massa. Achei a massa, divido a massa de cada um pelos
sua massa atômica, ou seja, eu acho o número de átomos de cada elemento envolvido. Pego a massa, divido pela sua massa atômica. Acho o número de mols de átomos de cada elemento envolvido. Achei isso, eu quero uma proporção entre eles. Divido pelo menor valor entre eles, acho a proporção. Se não for inteiro, você dobra, aumenta 3 vezes até achar em números inteiros. Tudo bem? Entenderam o procedimento? Bom, agora eu vou explicar a forma molecular, mas eu vou voltar para a forma mínima no primeiro método de explicação. Então vamos lá continuar. Antes, observação. No exemplo anterior, foram dadas as porcentagens dos elementos formadores da substância, que representam as massas dos elementos existentes em 100 gramas da substância. Eu disse que eu tomo como base 100 gramas. Os cálculos seriam idênticos se fossem dadas as massas dos elementos existentes em um total diferente de 100 gramas, que é a lei de Proust que a gente vai discutir, que é a lei das proporções, ou seja, foi o que eu tinha dito antes. Eu tomei como base 100, mas eu posso tomar 4, 8, só que vai me dar trabalho, é melhor tomar como base 100, porque de cada 100 gramas eu tenho 100%, então 1 grama é 1%, bem mais fácil. Observação 2. Em certos problemas acontece frequentemente o seguinte: dividindo-se todos os valores pelo menor deles, terceira coluna, nem sempre chegamos a um resultado com todos os números inteiros. Por exemplo, num outro problema, poderíamos ter a proporção 2, 1,5 e 3. O que é que você faz? No entanto, multiplicamos esse valor por 2, teremos 4, 3, 2. Significa que você tem que deixar inteiros possível, o que eu comentei. Generalizando, diremos que, às vezes, no final do problema, somos obrigados a efetuar uma tentativa, multiplicando todos os valores por 2 ou por 3, etc. Sempre um número inteiro pequeno, os menores, a fim de que o resultado final se torne um número inteiro e os menores possíveis. Você multiplica primeiro por 2, não deu certo, por 3, não deu certo, por 4, mas sempre começando por 2. Quando não der um número inteiro mínimo, se deu um inteiro, você para. Ok? Aí só foi para reforçar o que eu fiz. Então vamos lá. Cálculo da forma molecular. Eu sei que a forma molecular, repare o que eu tinha dito aqui, que a forma molecular, que a forma molecular é a mínima vezes N. Então, se eu achar a mínima e achar o N, eu tenho a molecular, que é o primeiro cálculo que a gente vai fazer, certo? Eu vou achar a mínima e achar N, aí eu acho a molecular, ou seja, o cálculo da forma molecular a partir da mínima. Tem um outro método, que eu chamo de método direto, que eu acho mais fácil. Mas primeiro eu vou explicar a partir da mínima. Primeiro você acha a mínima, acha o N e depois a molecular. É o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Uma substância tem massa molar 180. Não sei que substância é essa. Que encerra 40% de carbono, 6,72 de hidrogênio e 53,28 de oxigênio. Se você somar, tem que dar 100, porque isso aqui é o total de porcentagem. Pede-se sua forma molecular. Bom, como ele deu a percentual, eu primeiro vou achar a mínima e depois eu acho a molecular. Como é que eu acho a mínima, pessoal? Tomo como base 100%, 100 gramas. 40% de carbono são 40 gramas de carbono. 6,72% de hidrogênio são 6,72 gramas de hidrogênio. 53,28 de oxigênio são 53,28 gramas de oxigênio. Divido pela massa atômica do carbono 12. Divido pela massa atômica do hidrogênio 1. Divido pela massa atômica do oxigênio 16. Achei os valores 3,33, 6,72, 3,33. Depois que eu faço isso, divido pelo menor valor entre eles, 3,33. Para cada um carbono, são 2 hidrogênios, 1 oxigênio. A mínima é CH2O. Essa é a mínima, mas ele pediu a molecular. Com essa mínima, eu sei quanto pesa essa mínima. Essa mínima pesa 12, com 2, 14, com 16, 30. Se a mínima pesa 30 e a molecular pesa 180, então esse N é 6. É o que eu vou fazer agora. Agora podemos calcular a massa da forma mínima, somando as massas atômicas dos átomos aí contidos, 30. Podemos também dizer que a molecular é a mínima vezes N. Quem é esse N? Massa molar sobre massa molar mínima. Então N é 6. Se N é 6, qual é a forma molecular? A mínima vezes 6. C6H12O6. Então eu achei a molecular a partir da mínima. Ok, pessoal? Eu achei a molecular a partir da mínima. Tudo bem? Dúvida? Bom, agora eu tenho um outro método para resolver a molecular, que a gente chama de método direto. Eu não vou partir da mínima.
Qual é a vantagem desse método? Se o vestibular pedir primeiro a mínima, aí você já tem a mínima, pô, faz a molecular. Como você teve que calcular a mínima, você faz a molecular. Mas se o vestibular pedir só a molecular, pega você vai achar a mínima. Você pode usar o método direto, que é o próximo que eu vou mostrar agora. Por isso que a gente vai fazer bastante exercício para próxima aula sobre isso. Olha. Qual é o método direto? Cálculo direto da forma molecular. Podemos calcular a forma molecular de uma substância sem utilizar a forma mínima. Por isso que a gente chama de cálculo direto. Vamos resolver novamente o problema anterior. Pelo enunciado do exemplo anterior, isso aqui foi tirado do livro do Felt. Já sabemos que a substância é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, e que nos permite iniciar a resolução do problema escrevendo a forma molecular e suas massas morais. CX, HY, OZ. Cada carbono pesa 12, então eu tenho 12X. Cada hidrogênio pesa 1, eu tenho 1Y. Cada oxigênio pesa 16, eu tenho 16Z. Essa soma tem que dar 180. Então, para o carbono, 100 gramas da substância está 40% de carbono que ele deu. 180, que é a massa molar dele, está para 12X. Aí eu acho o valor de X. A mesma coisa eu faço para o hidrogênio. 100% está para 6,72 de hidrogênio. 180 para 1Y, que só pesa 1. Y é 12. 100% está para 52,28 de oxigênio. 180 para 16Z. Aí eu acho o Z é 6. Direto, sem precisar passar pela mínima. Então você pode calcular a partir da mínima ou direto. Aí você escolhe. Ok? Aí eu vou parar aqui. E na próxima aula, na próxima segunda-feira, a próxima segunda-feira vai ser feriado, na verdade, né? Na outra a gente vai vir com os exercícios que eu vou revisando isso aí tudo. Para depois a gente começar a ler os ponderais. Ok? Fique em paz e continue na quarentena.